Meu nome é Giovana de Souza e eu vou falar sobre a monarquia. A monarquia é um dos primeiros sistemas de governo que existiu, se não o primeiro, e ela se baseava na igreja. Uma das principais características desse sistema de governo é que a igreja ficava no comando junto com o rei. O rei ele tinha poder sobre tudo, político, social e econômico. Ele mandava o que ele quisesse, ele falava o que ele queria e todo mundo tinha que obedecer a ele. E o povo aceitava muito isso, pois o clero ele abençoava a família real, principalmente o rei. Então o povo que era cristão, eles acreditavam que estava certo o que o rei estava fazendo. Se ele era abençoado por Deus, tudo que ele fazia era a vontade de Deus. E esse sistema de governo ele não era muito adequado porque nem todo mundo era católico. Então os protestantes eles eram contra o catolicismo, contra a igreja governando. E então eles teve a revolta protestante, que era uma rainha que todo mundo que não era católico ela matava, ela botava no fogo, ela queimava. Aí teve a irmã dela, que era a Rainha Elizabeth, que ela começou a aceitar outras religiões ou até você não ter religião. Então foi uma conquista da Reforma Protestante. Eu vou falar sobre os contratualistas da época. Bom, a gente tinha Hobbes, Rousseau e Locke. Hobbes, ele achava que o ser humano, ele inicialmente estava em um estado de natureza, digamos assim, que era a guerra de todos contra todos, onde você era selvagem, o homem ele nascia mal, para ele era isso. E o que ele achava? Eles precisavam de um estado para eles sair desse conflito, porque para Hobbes isso era o mal do homem. Então ele precisava se manter organizado em uma sociedade cheia de regras e leis para serem seguidas. E aí Locke ele vai dizer que o homem nasce com direitos naturais. E três direitos naturais principais, que são independência, igualdade e liberdade. Ele diz que o homem pode governar a si próprio, então ele não precisa de um governante, porque ele consegue ser o juiz de si mesmo. Porém, ele é muito influenciado, então tem que ter um juiz que cuida ali, digamos, de uma sociedade, e daí cada um vai governar a si próprio. Porém, quando aquilo não condizer com, digamos, leis ou regras da natureza mesmo, esse juiz pode intervir, pode prender, usar a força e etc. Para Hobbes, deveria haver um contrato social. O que seria esse contrato social? Seria um contrato, digamos assim, onde os homens iam abdicar da sua liberdade para poder ter segurança do soberano. E seria, digamos, um poder absolutista, porque eles iam abdicar da sua liberdade. Aí vem Rousseau. Rousseau, ele tem, digamos, basicamente os mesmos conceitos iniciais que Hobbes, porém ele acredita que o homem nasce bom. E ele acredita que o homem, ele mesmo pode escolher o seu governante, ele mesmo pode escolher o seu estado. Ele não precisa abdicar de toda a sua liberdade para poder ter segurança. Ele pode ter segurança e ser um homem livre. A Revolução Francesa ela aconteceu entre o ano de 1789 ao ano de 1799, na França. Essa revolução aconteceu porque a França estava passando por uma grande crise, ela estava muito atrasada em relação aos outros países. A França estava tendo uma crise social, política e econômica, porque a França era dividida em 3 estados. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que eram todas as outras pessoas que não faziam parte de nenhum dos primeiros estados, que eram os camponeses, os comerciantes, inclusive os burgueses, era todo mundo, a população inteira, menos o clero e a nobreza. O terceiro estado ele sustentava por meio de impostos o primeiro e o segundo estado.
Porém, ele ficava muito desfavorecido. Porém, por exemplo, a burguesia ela não tinha livre comércio, então ela ficava enfurecida com isso. E as outras pessoas que não tinham condições chegavam a passar fome só para conseguir pagar os impostos que o primeiro e o segundo estado exigiam. E eles viviam em mordomias e eles extorquiam mesmo o povo, e o povo já estava cansado disso. Então o povo se juntou, principalmente os burgueses, e conseguiram fazer uma revolução e cortar a cabeça do rei Luís, que era o rei daquela época. E isso aconteceu e eles conseguiram tirar o absolutismo da França. Então, depois da França, vários outros países tiraram também o absolutismo. É importante citar que o iluminismo ele influenciou as ideias da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa aconteceu logo após o iluminismo. E o iluminismo ele foi um período da história europeia em que houve um declínio das políticas absolutistas e o homem ele começou a entender o mundo de uma forma diferente. Muitos filósofos e cientistas eles tiveram um meio da ciência para entender a natureza humana. Então, não foi só Deus criou o mundo e tal. Eles começaram a pensar se tinha outras formas. Então, isso mudou muita coisa, até no Brasil mesmo. E o iluminismo ele influenciou na construção de vários regimes políticos de várias civilizações. O slogan Igualdade, Liberdade e Fraternidade influenciou diferentes movimentos populares. Após a Revolução Francesa, começaram a surgir os conceitos de esquerda e de direita. Também começaram a surgir as formas de governo. Eu vou falar de 3, que é o absolutismo, o fascismo e o anarquismo. No absolutismo não tinha divisão de poderes e o poder era centralizado no Estado. Tinha o monarca, que era o rei que lhe governava, e a economia era o poder mercantilista. Os cidadãos que passaram por essa forma de governo, eles pagavam impostos para o rei porque o Estado meio que sustentava esses súditos. Maquiavel, ele foi um apoiador do poder absolutista e ele escreveu a obra que foi O Príncipe. O anarquismo foi uma forma de governo de esquerda que eles eram contra todo tipo de dominação política, social, cultural e econômica. Eles acreditavam na liberdade individual. O fascismo foi uma forma de governo de extrema-direita, que era um regime totalitário e um poder centralizado. Eles controlavam a vida pública e privada do cidadão. E interviam também na relação social do indivíduo, como na religião. Nessa forma de governo não existia a pluralidade. Eles acreditavam numa sociedade homogênea e quem era diferente dessa sociedade podia ser negado ou até eliminado. Eu vou falar aqui sobre algumas outras formas de governo e vou começar pelo socialismo, que é um sistema político que ele visa a igualdade através da distribuição igualitária, que ele é um sistema sem classes. Com o passar do tempo ele foi se desenvolvendo em perspectivas diferentes, originando o socialismo utópico e o científico. O socialismo utópico ele visava mudar a consciência das pessoas, por isso soava um pouco idealizador, por isso que levou esse nome de utópico. E o científico ele visava mais fazer uma análise crítica contrária ao capitalismo. Então ele ganhou esse nome através de Karl Marx também. Ele é especificamente contrário ao capitalismo e ele também visa a igualdade, mas ele meio que é mais uma parte final do socialismo. Ele critica o capitalismo porque diz que é um sistema que existe muita desigualdade. Porém, ele meio que necessita dos sistemas antecessores
para o aumento de produtividade, em especial o socialismo e o capitalismo. Aí o socialismo e o capitalismo iriam aumentar a produtividade e depois ficaria fixo com o comunismo a divisão igualitária e um sistema organizado e igualitário. Agora eu vou falar um pouco sobre o liberalismo, que surgiu na Europa, e um dos principais filósofos ali foi o John Locke. Bom, o liberalismo ele se resume ao não interferência do Estado na economia. Então, o que John Locke falava? Ele falava que todo ser que vive em sociedade tem que ter direito à liberdade e à propriedade privada. Então, ele também criticava ali a intervenção durante a monarquia, que no caso é um regime absolutista. Então, ele, contra isso, meio que originou esse pensamento. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o neoliberalismo, que ele retoma um pouco das ideias do liberalismo com caráter um pouco mais globalista. Então, uma das premissas dele é que, assim como no liberalismo, ele não quer que tenha uma intervenção muito grande na economia, então logo é a favor do Estado mínimo, e acredita que o mercado, como o Estado não funciona como um bom gestor para a economia, ele acredita que o mercado ele pode ser controlado através da mão invisível, que meio que se baseia na livre concorrência e nas leis do mercado ali, que elas vão se autoguiar e percorrer por elas mesmas.